acompanha o podcast já deve ter escutado a expressão pinkwashing rolando por aqui. O termo refere-se, no contexto dos direitos LGBT, à variedade de estratégias políticas e de marketing dirigidas à promoção de instituições, países, pessoas, produtos ou empresas apelando à sua condição gay-friendly, e tem sido especialmente usada no caso de Israel. Na última semana aconteceu em Tel Aviv uma das maiores paradas LGBT do mundo, que acontecerá também em São Paulo no próximo dia 23. Por isso, no episódio de hoje, vamos discutir as diversas nuances que envolvem o tema. Entre as acusações da lavagem rosa do governo israelense para encobrir violações de direitos humanos e um preconceito velado contra judeus e a população LGBT, é necessário lembrar que a sociedade israelense não é uma pedra monolítica e que entre Jerusalém e Tel Aviv tem um abismo que separa o reduto mais conservador de um mundo laico, liberal e progressista. Esse é o Eu Com Isso, podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel, que pretende falar sobre as relações entre os dois países. Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense da USP. Eu sou Anita Efraim, jornalista judia e fanática por futebol. Hoje a gente tem dois convidados, o Gabriel Paciornik e a Marian Gabani, que ela fala com a gente do Texas e ele fala com a gente diretamente de Israel. Gente, a gente queria que vocês se apresentassem aí brevemente pra gente. Vamos começar pelo Gabriel. Olá, eu sou o Gabriel, eu moro aqui em Israel já faz 22 anos. Eu escrevo sobre o Oriente Médio há tanto tempo quanto. Sou um amador, eu não sou um jornalista, eu sou curioso da sociedade, eu me envolvo em política aqui e no Brasil, e eu escrevo bastante sobre a situação de Israel dentro do Oriente Médio e com relação ao resto do mundo. E essa última semana, inclusive, o Gabriel fez um daqueles segue o fio no Twitter, né? Uma thread que a gente chama sobre exatamente esse termo pinkwashing, que foi uma das coisas que inspirou a gente a falar sobre o assunto e também a convidá-lo para isso. E quem também está com a gente é a Marian, diretamente do Texas. Quem é você, Marian? Se apresenta para o nosso ouvinte. Oi, tudo bem? Meu nome é Marian, eu sou formada em Letras, Português e Hebraico, estudei um tempo na Universidade Hebraica de Jerusalém. E durante minha graduação eu estudei bastante literatura, principalmente literatura israelense, principalmente questões voltadas à identidade ou à formação da identidade do israelense na literatura. Desde que eu morei em Israel, eu tenho lido bastante, isso já faz uns 5 anos, eu leio bastante sobre política israelense, tenho acompanhado, às vezes mais, às vezes menos, mas de modo geral acompanho a política israelense. E como membro da comunidade LGBT, eu acho o tema do pinkwashing muito interessante. Então, para começar aqui nossa discussão, de onde surgiu a expressão pinkwashing e por que ela ganhou, nos últimos tempos, tanto espaço dentro do discurso anti-Israel? Você, Gabriel, o que acha? É uma combinação de fatores. Eu não tenho certeza quando isso começou a acontecer, mas ganhou uma força mundial nos últimos anos, em primeiro lugar por causa do BDS, que é o movimento de boicote à economia israelense, econômica e cultural israelense, em prol da causa palestina, pelo menos assim eles divulgam, e por causa da movimentação LGBT no mundo todo, que chamou a atenção do resto do mundo, e o posicionamento de Israel em cima disso também chamou a atenção do resto do mundo. E é claro que em cima disso começam as reações. E a reação foi de uma espécie de dismissiva da situação. As pessoas querem, dependendo do tipo de ativismo que o grupo realiza, ele quer se distanciar de uma série de mensagens que existem aí pelo mundo. E uma das maneiras de se distanciar é dizer, não, eles não são legítimos, nós é que somos legítimos. Isso é feito em todo e qualquer tipo de protesto, em todo e qualquer tipo de agenda. E nesse caso pegou bem, porque se encontra com o ativismo que já vinha acontecendo sobre direitos humanos, e isso engloba uma série de suposições a respeito de Israel, e ganhou bastante força. Uma coisa que o Gabriel falou, né, quando ele escreveu sobre isso no Twitter, é que parece que tudo
que Israel faz ou fala em relação à comunidade LGBT é feito para, quando você fala sobre pinkwashing, né, é feito para desviar a atenção do que acontece no conflito Israel-Palestina. Marian, queria saber como que você avalia essa instrumentalização da luta LGBT dos dois lados. Você acha que efetivamente existe isso na maneira como Israel lida com essa comunidade? E do outro lado, como é que você vê esse movimento anti-Israel usando essa liberdade à comunidade LGBT como uma maneira de falar, isso não é verdadeiro, isso é para encobrir outro aspecto negativo? Bom, primeiro que eu acho que essas acusações de pinkwashing, elas são bem complexas, como tudo que envolve Israel. É verdade que em Israel os direitos LGBTs são bem avançados em comparação a muitos países. Mesmo se você comparar, por exemplo, com o Brasil, os direitos LGBTs em Israel são bem mais avançados. Ao mesmo tempo, eles são avançados para quem? Quem em Israel tem acesso a esses direitos? Eu acho que a discussão é um pouco vinculada à discussão do BDS, e eu acho o BDS um movimento muito complexo, vai muito além do tudo que Israel faz é visto como um ataque aos direitos humanos. Eu estava lendo recentemente alguns artigos sobre pinkwashing. Eu li uma afirmação do professor de direito de Harvard, Alan Dershowitz, que é bem conhecido por seu posicionamento a favor de Israel. E ele fala que o pinkwashing, essas acusações de pinkwashing, elas têm algumas características muito similares ao antissemitismo clássico, que é aquela acusação de que os judeus estão por trás de uma conspiração mundial. Daí, nesse sentido, tudo que o governo israelense faz a favor dos LGBTs seria uma forma de... uma conspiração uma conspiração mundial organizada por judeus, representados, nesse caso, pelo governo israelense. Só que, ao mesmo tempo que é um bom argumento, ou parece ser um bom argumento, existe o contra-argumento, que de fato, existe uma espécie de propaganda organizada pelo governo israelense, financiamento de paradas gays, por exemplo, em 2018, ano passado, teve o governo israelense apoiou algumas paradas gays, inclusive a de São Paulo e a de Berlim, distribuindo bandeiras do arco-íris com a estrela de Davi inscrita mais ou menos a bandeira de Israel, mas com aquele fundo da bandeira do arco-íris. Então, de fato, existe uma tentativa de promover Israel como um país amigável aos LGBTs. Mas ao mesmo tempo, né, dizer que Israel promove pinkwashing é subestimar e deslegitimar a luta pelos direitos da população LGBT, como se você dissesse, essas pessoas não sabem pensar por si próprias, são totalmente influenciáveis. Vocês acham, tem essa visão também sobre isso? Sim, mas eu acho que todo o direito dos LGBTs em Israel foi conquistado pelo movimento LGBT em Israel, pela população. Nesse mesmo artigo que eu li sobre a parada gay de Berlim, a parada gay de Berlim foi exatamente no dia seguinte a uma série de protestos que aconteceu em Tel Aviv a respeito da lei da maternidade de substituição, ou barriga de aluguel, em que houve uma modificação na lei. Antigamente, a lei barriga de aluguel só era permitido para casais heterossexuais casados. A partir dessa modificação da lei, as mulheres solteiras foram incluídas. E existia uma proposta, inclusive de um membro do Likud, o Amir Ohana, que é o primeiro membro abertamente gay do partido, na Knesset. E a ideia era incluir também homens solteiros. Nesse caso, incluiria também homens gays, casados. O Netanyahu votou contra, junto com mais algumas outras pessoas. Os próprios ativistas LGBTs de dentro de Israel viram isso como uma forma de cinismo, uma coisa, ao mesmo tempo que eles distribuem bandeiras de Israel em paradas gays no mundo todo,
tentando passar essa imagem de Israel como um país aberto para os LGBTs. Eles passavam leis que dificultariam a formação de famílias entre os LGBTs dentro de Israel. Inclusive, o ex-diretor do Festival LGBT de Cinema de Tel Aviv, Yael Hochner, ele resolveu que ele ia boicotar filmes israelenses em festivais internacionais que fossem financiados pelo Ministério do Exterior israelense. E a gente aproveita já que o Gabriel está com a gente, e inclusive você falou, né, Gabriel, sobre essa questão do Ohana, esse primeiro-ministro assumidamente gay que tem em Israel, mas que é aquela coisa meio Fernando Holliday, fazendo um paralelo aqui para o Brasil, né, que ele é assumidamente gay, mas não levanta uma bandeira progressista, nem nada disso. Em que medida também isso se confunde com esse tema do pinkwashing? Como que essa presença do Ohana agora no governo diz alguma coisa sobre a posição de Israel em relação aos direitos LGBT? Se é que diz alguma coisa. Olha, eu acho que tem que separar quatro modos de pensar diferente. O primeiro é aquele que olha Israel de uma maneira meio fantasiosa. Por um lado, olham Israel como se fosse o país da Terra Santa, outros olham Israel como se fosse uma máquina genocida de comer criancinha de manhã cedo. E esse é um Israel. Eu não vou falar dele porque ele está tão longe da realidade. Eu vou tratar aqui de assuntos reais. O segundo Israel é o Israel que é o governo, que o governo tenta vender para si mesmo e para os seus eleitores. Isso que a gente vê nos noticiários aqui, é isso que a gente vê o Amir Ohana falando na televisão. Eu já vou entrar mais no que ele tem a dizer. Outro Israel é o Israel que é vendido para o público internacional. É aquilo que a Marenco falou, de festival de cinema, bandeirinhas LGBT com a estrela de Davi, toda essa fanfarra em cima da imagem que Israel faz para o exterior. E tem o Israel, que é o Israel para os seus cidadãos, sabe? Aquilo que o governo faz, aquilo que o governo vota, as leis que são redigidas aqui. São os 8 milhões de cidadãos que vivem aqui, que têm suas vidas, e cada um deles gera o país. E é importante fazer essa diferenciação, porque o Amir Ohana, ele sempre foi um político do Likud, toda a carreira dele. Ele parecia ser um cara com um certo talento político. E daí, quando ele entrou na Knesset, na última Knesset, ele demonstrou ser um equivalente brasileiro a um lambe-botas do Bibi. Ele faz absolutamente tudo que o Politburo diz a fazer, e ele ignorou completamente toda a agenda LGBT dele. Essa lei que ele propôs sobre a barriga de aluguel, ela já era natimorta, sabe? Era uma coisa que a gente já sabia que não ia acontecer. Mas foi um erro político dele. Começaram um monte de protestos em Israel, da comunidade gay, dizendo que, muito bem, da boca para fora vocês fazem a maior propaganda lá no exterior. Aqui em Israel nada disso acontece. E o Amir Ohana é um cara que ia votar e apoiou uma lei que ia ser votada antes da Knesset ser dissolvida, para liberar o Bibi das acusações que ele está sendo acusado agora de uma série de atos de corrupção. A Knesset foi dissolvida, o Bibi demitiu o ministro da Justiça anterior, que era a Ayelet Shaked, e no lugar dela, ele colocou o Amir Ohana. Então, o Amir Ohana agora vai ficar 3 meses nesse cargo, ele não tem absolutamente nada que ele possa fazer a respeito disso, mas o Bibi agora pode sair para o mundo inteiro dizendo como Israel é um país liberal, vejam que beleza. Ignorando completamente a maneira como ele trata os ortodoxos, que acabam votando praticamente qualquer lei que eles queiram. E eles são evidentemente contra a LGBT. E tá aí, essa é a situação. São 4 Israéis completamente diferentes que têm que ser analisadas cada um sobre um prisma diferente. E eu gosto de analisar a Israel real. O que está acontecendo aqui e o que os políticos realmente estão fazendo a respeito das suas carreiras e a respeito da população. E, Gabriel, você acha que exemplos como esse que você está falando sobre essa posição do Amir Ohana e essa jogada do Bibi, né, isso reforça a ideia de que tem realmente uma política que quer acobertar os crimes contra os palestinos? Que é basicamente o conceito de pinkwashing, né?
O conceito é interessante porque o bonito do pinkwashing e toda e qualquer outra teoria mais ou menos conspiratória é que é impossível de provar contra. É impossível você provar que o outro lado está errado, porque você sempre pode associar uma coisa com a outra. Eu acho que o que acontece é o seguinte: a comunidade LGBT aqui tem uma luta muito longa. A sociedade israelense, ela é muito liberal. A sociedade que até os anos 90 era a mais forte em termos políticos, é muito liberal. Há algum resquício disso ainda em Tel Aviv e região. Ao resto do país ainda nós temos a questão de religião, de conservadorismo, mas no geral ainda é assim. E eles lutaram durante muitos anos para conseguir o lugar deles aqui, e aí continuam, de acordo com por exemplo, esses exemplos da barriga de aluguel, eles continuam apanhando, continuam sofrendo reveses, mas o governo faz o papel dele. Qual que é o papel dele? É tentar se defender à luz do exterior. Então ele usa todo e qualquer equipamento que ele possa usar. E um deles é a política LGBT, que quem conquistou foram os LGBTs, não o governo. Mas eles usam isso e vão continuar usando. E o pessoal que faz as bará, que é a defensibilidade e a explicação da situação israelense em termos de política internacional pelo mundo, vai usar isso. É óbvio que vai usar isso. Mas daí, para concluir que um dia uma série de políticos sentaram numa mesa ao redor e começaram a coçar suas barbas e dizer: e agora, como nós vamos nos sair bem dessa depois de ter matado 700 trilhões de palestinos? Já sei, vamos aprovar leis LGBT. Isso é um absurdo. As coisas não funcionam assim no mundo real. Mário, você se formou na USP. Em outro episódio aqui a gente discutiu como que o mundo acadêmico lida com a questão do conflito israelense-palestino, e você da FEFELESH deve ter tido contato com grupos, tanto ligados ao BDS, grupos, né, de movimento estudantil, progressistas. Então eu queria saber de você, em que medida você acha que essas acusações de pinkwashing, desse discurso anti-Israel, aproximam os movimentos progressistas, tanto no Brasil como em outras partes do mundo, da direita israelense? Eu acho que, na verdade, eu vejo o pinkwashing relacionado ao BDS, mas eu não sei até que ponto pinkwashing é exatamente essa teoria conspiratória, nesse sentido de que eles acusam que um dia o governo israelense resolveu encobrir os crimes contra palestinos por meio da propaganda de mostrar para fora um país liberal e tal. Eu acho que tem mais a ver com uma construção de imagem, que nesse caso se afasta um pouco da teoria da conspiração, porque todo país faz propaganda, evidentemente, e não é um julgamento moral de fazer propaganda, não fazer propaganda, se isso é bom, se isso é ruim, é irrelevante. Mas eu acho que o BDS, ele entra em outro tipo de discussão. É um movimento muito mais complexo. Você tem o BDS acadêmico, que inclui acadêmicos, tem gente que apoia o BDS só em termos econômicos, não acadêmicos. Eu acho que é uma discussão um pouco mais complexa. Mas é claro que existe a sobreposição de pessoas. Geralmente, quem apoia o BDS fala em pinkwashing também. Eu acho que, pensando no meu caso na USP, numa tentativa de defender os direitos humanos, as pessoas acabam ignorando as múltiplas facetas da sociedade e acabam silenciando vozes progressistas dentro da sociedade israelense, nessa tentativa de defender a causa palestina, ao mesmo tempo que a direita israelense tenta silenciar essas mesmas vozes progressistas dentro da sociedade, apontando para os que eles chamam, né, de extremistas, amigos de terroristas e aliados do Hamas, quando, na realidade, a gente tem visto o quanto essa polarização ela se retroalimenta. Eu sinto que você ser uma pessoa parte, assim, da esquerda sionista, claro que eu tô falando como uma pessoa que vive fora de Israel, acho que Gabriel pode me corrigir se
em Israel for diferente, mas o meu sentimento é que é a posição mais ingrata que você pode ocupar, porque visto pelos israelenses de direita, os sionistas de direita, você é um pária, né? Uma pessoa que você tá... Como assim você tá atacando Israel? O mundo inteiro ataca Israel e você se diz sionista e ataca também, e ao mesmo tempo, pela esquerda anti-sionista, você é chamado de hipócrita, porque como você pode ser sionista e de esquerda? Não dá para fazer uma coisa, não dá para fazer as duas coisas, porque fica essa lenda que o Gabriel mencionou, né? Ah, sionista come criancinha no café da manhã, né? Então, você fica nessa posição de, mas eu não sou ninguém, eu não tenho um lugar no mapa. Isso foi um desabafo, mas também uma constatação que eu realmente enxergo, assim, sabe? De que falta esse espaço na discussão. E foi muito o que a Marian disse, você acaba sendo calado dos dois lados. Uma voz progressista que apoia Israel, ela é silenciada pelos dois lados. Olha, eu diria assim, como nos Estados Unidos se fala inglês, e todo mundo no mundo sabe um pouco de inglês, é muito legal a gente ver os programas humorísticos, como os americanos são ótimos em autocrítica. Tem uns programas excelentes que fazem uma autocrítica a tudo que acontece nos Estados Unidos, e na verdade a gente fica sabendo mais a respeito dos Estados Unidos pelos esses programas de humor do que do resto. Agora, em Israel, o problema é que se faz esses programas em hebraico, porque se vocês soubessem o nível de crítica e o nível de humor que se usa contra o próprio governo, vocês estão estarrecidos. As pessoas que às vezes vêm me visitar e eu explico o que está acontecendo na televisão, falam, mas não é possível que o cara está fazendo piada sobre isso. É possível. Há um nível de crítica aqui insano. Se o pessoal do BDS falasse um pouquinho de hebraico e pudesse ver o quanto a sociedade civil israelense é crítica a respeito disso tudo, eles iam dar um passo para trás e dizer, peraí, peraí, vamos reestudar a situação. A questão do pinkwashing, o meu problema com ela é que ela justamente, ela dispersa, ela faz desaparecer toda essa autocrítica, como se a sociedade israelense ela fosse só um mural para o governo, sabe? É um cartaz numa manifestação. Essa é a sociedade israelense. Não! Na sociedade israelense existem pessoas contra, pessoas a favor. São 8 milhões de pessoas que cada um deles pensa completamente diferente. Né? Para cada 2 judeus, 3 opiniões diferentes. Então façam as contas para vocês verem como a coisa aqui é complicada. E isso não é levado em consideração nas pessoas que brandem o pinkwashing. É como se tudo que fosse feito aqui em Israel não tivesse uma vida própria. Tudo que é feito aqui em Israel, o único motivo que isso tem de existir é para contrabalancear a situação com os palestinos. Então, eu costumo tirar sarro de quem vem com essas acusações, dizendo assim, olha, eu tenho uma filha pequena, extremamente fofa, que ela está fazendo cute washing. Cada vez que eu posto uma foto dela, eu estou fazendo cute washing, que é para... Não, os palestinos, olha a foto da minha filha. Não é assim que funciona, as pessoas vivem aqui. Gabriel, ao mesmo tempo, em meio a tantas controvérsias, né, ser LGBT entre os palestinos é tabu e ilegal, até. Homossexualidade é contra a lei na faixa de Gaza, por exemplo. Você que está em Israel percebe a presença dessas pessoas nesses espaços, né, que são mais abertos em cidades como Tel Aviv? Você acha importante que mesmo com todas essas questões que envolvem o conflito na região, ainda existe esse espaço em Israel onde os palestinos possam se refugiar dessas perseguições e pressões sociais? Você vê essas pessoas circulando aí, se sentindo, de certo modo, mais segura? Eu conheço alguns casos que foram reportados. Me soa um pouco anedótico. Eu acho que os números não são expressivos, mas eu tô chutando mesmo, porque não existe uma pesquisa específica a respeito do assunto. É mais ou menos a expressão do vai para Cuba que tem no Brasil, né? Então, os palestinos, você critica os LGBT, vai para Gaza. Eu imagino que entre eles tenham algumas expressões parecidas, do tipo, vai para Tel Aviv. Não, tô brincando, eles não devem ter uma expressão assim. Eles não são cidadãos israelenses, eles não podem passar a fronteira assim, sem mais nem menos. Eu imagino que haja uma dificuldade enorme para eles. Existe um filme muito legal que foi feito nos anos 2000, não lembro exatamente o ano, que se chama A Bolha,
que é um caso muito parecido com esse que você está descrevendo, que é um palestino que tem um namorado judeu e parece que está tudo bem e de repente ele resolve fazer um atentado. É um caso bem complexo e não reflete, eu não sei o quanto ele reflete casos reais. E você, Marian, como é que você vê essa questão que a gente às vezes ouve muito essa máxima de que Israel é a única democracia do Oriente Médio e que a gente sabe que a questão LGBT em países da região é bastante complexa, mais complexa ainda do que em Israel por existir essa proibição, né? Como é que você vê esse mito, dessa ilha LGBT friendly no meio do Oriente Médio que seria Israel? É interessante você falar isso. Eu estava lendo um artigo exatamente sobre isso esses dias. Um professor da Florida International University, Jason Rich, ele fez uma pesquisa etnográfica com palestinos, ele chama de palestinos queers, em Israel, em Tel Aviv e em Jerusalém. Nesse caso, esses palestinos são ou palestinos com cidadania israelense ou residentes de Jerusalém, que não têm cidadania, mas têm residência temporária em Jerusalém desde 67. Ele fala sobre... Eu acho, pelo que eu li, a pesquisa etnográfica dele não é tão recente, deve ser mais ou menos de 2007, porque ele cita um bar gay em Jerusalém que já não existe há um tempo, mas o artigo foi publicado em 2015. E ele mostra alguns casos bem distintos da situação do palestino quando ele tenta entrar em lugares queer-friendly em Israel, principalmente bares, mas ele também analisa espaços virtuais, como, por exemplo, o Atraf, que é um aplicativo de relacionamentos, que oferece versões em inglês e em hebraico. E ele fala um pouco sobre a sobreposição de identidades dos palestinos que se definem como queers, mas que nem sempre se sentem seguros para se colocarem como árabes, mesmo nesses espaços que, teoricamente, são seguros para LGBTs. Nesse artigo ele compara o mecanismo dos checkpoints como um mecanismo que regula a movimentação de corpos pelo espaço israelense. Ele compara como também dentro desses espaços os corpos LGBTs palestinos são de alguma forma monitorados. Por exemplo, é mais complicado para um árabe LGBT entrar num bar, pelos casos que ele relatou, que ele acompanhou nessa pesquisa, era mais complicado eles entrarem em bares voltados para o público LGBT. Eles tinham que passar, como toda porta de bar, você tem que mostrar a identidade, e na identidade deles tem ou um nome árabe, ou o hebraico que eles falam tem o sotaque árabe. Nos casos de palestinos que tinham mais fluência em hebraico ou tinham relações com israelenses, judeus, eles tinham mais facilidade de circular por esses espaços do que pessoas mais vinculadas à identidade árabe deles, seja muçulmana ou cristã. Então, é interessante pensar nessa questão da liberdade do palestino ou do árabe israelense dentro de Israel e dentro desses espaços queers, como esses espaços refletem, tem um certo policiamento, do mesmo jeito que Israel tem policiamento em relação a palestinos de um modo geral. O que não quer dizer que eles estão em situação pior do que se eles estivessem na faixa de Gaza ou na Cisjordânia. Dá para fazer um paralelo com a situação dos gays que são negros aqui no Brasil, por exemplo. O racismo, que é uma coisa muito forte, não é porque você é gay que você está isento de outro tipo de preconceito, porque pode ser que um gay branco seja racista.
né? A gente não pode dividir as pessoas em um potinho e o outro potinho porque são gays. Enfim, tem muitas nuances, né? É uma situação muito complexa. É claro que existe um preconceito dentro da sociedade israelense com o palestino. Então não dá para você simplesmente falar, não, mas ele é gay, ele é muito bem acolhido. Então eu achei muito, muito interessante essa reflexão e faz a gente pensar na situação como é o Brasil, né? Eu acho que é mais ou menos esse caminho. A única democracia do Oriente Médio, democracia para quem se beneficia desses direitos conquistados. Não, é bem isso mesmo. E essa é uma discussão, assim, que se a gente fosse levar ela adiante, a gente ficaria aqui horas e horas. Mas é isso. A gente queria muito agradecer a participação de vocês, tanto do Gabriel quanto da Marian. Vocês contribuíram bastante para a discussão e dizer que vocês são sempre bem-vindos aqui no nosso podcast. Muito obrigado a vocês. Estamos à disposição. Obrigada por ter chamado a gente para participar. Tchau, gente. Até uma próxima. Tchau. Tchau, tchau. Bom, no IB Indica de hoje a gente deixa aqui para os nossos convidados darem uma dica para vocês. O Gabriel, inclusive, citou aí ao longo do episódio o filme A Bolha, que trata bastante sobre esse assunto. Gabriel, o que é esse filme e por que você acha que tem a ver com o que a gente estava conversando? Ele retrata uma época em que Israel estava numa situação bem complicada, estava havendo vários atentados durante uma época bem comprida, e Tel Aviv era conhecida como a bolha, porque aqui em Tel Aviv as coisas eram mais ou menos tranquilas e as pessoas viviam mais ou menos no mundinho delas. E o filme retrata um casal LGBT misto entre árabe e judeu, e as situações em que eles passam na cidade, justamente pelo cara ser árabe. E é uma história interessante. E o filme é muito bem feito, muito divertido. Se chama Bolha, do Ethan Fuchs. E é isso aí. E a Marian também assistiu esse filme, né? O que você achou? Ele é um filme bem interessante. Apesar dele se passar no começo dos anos 2000, eu acho que ele é bem atual. Porque ele trata bastante conflitos de identidade, essa superposição da identidade queer ou LGBT com a identidade nacional, étnica, religiosa. Então tá bom. Obrigada, gente!